Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do nosso Senhor Jesus Cristo. A todos os telespectadores que possam estar me vendo ou me ouvindo em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Que a misericórdia e o amor do nosso Pai e do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo, adentre vossos lares neste momento. Amém, amém. É um prazer enorme estar aqui com vocês, mais este dia, para a glória e honra do nosso Pai, nosso Deus. Amém. Eu não poderia deixar, de forma alguma, de dar o meu parecer em relação ao que vem acontecendo no mundo. Muitos eu tenho visto sensacionalistas em relação ao tema relacionado, o fim dos tempos. Muitos se aproveitam, muitos usam este termo, o fim do mundo, para lucrar em cima, com pavor, com terror. Não pode ver nada que diz é o fim do mundo. Tudo tem um porquê. As escrituras estão em nossas mãos. Está ao alcance de todos. Se você não tem a sua Bíblia, mas pode ter, ou física ou em PDF, através do celular. É possível. E nela está contida as palavras de Deus, para te orientar, para abrir os teus olhos, e não se deixar levar por essa leva de falsos profetas que se alimenta do sangue e da lã das ovelhas. Muito tem se falado no momento, devido a esta guerra entre Israel e Hamas, como sinais do fim dos tempos. Mas o que as Escrituras nos diz? De um lado, de um jeito ou de outro, o mundo está de ponta cabeça. No linguajar e no falar de muitos, Deus perdeu o controle da situação. O mundo está fora dos controles de Deus. Deus perdeu as rédeas da história. Deus foi pego de surpresa. E isso para muitos céticos que estão por aí, falando abobrinhas, falando coisas sem nexo. Mas saiba que tudo é plano de Deus. Tudo está sob seu controle. Tudo é profetizado, foi profetizado e foi avisado pelos seus profetas, porque Deus não faz nada sem que antes avise aos seus profetas para repassar para os outros. Nada é de surpresa. O que Jesus tem a nos dizer sobre todos esses acontecimentos? Muito vem sendo citados. O texto de Mateus 24, Marcos 13 ou Lucas 21, que são sermões escatológicos. Ou seja, é o sermão escatológico que é retratado por Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos capítulo 21, 5 em diante, em Mateus 24 para frente, Marcos 13, dentro do capítulo 13 de Marcos, dentro do capítulo 24 de Mateus, dentro do capítulo 21 de Lucas, tudo retrata, eles retratam esta fala de Jesus, esse sermão escatológico em relação a coisas que ia acontecer já em seu tempo, mais à frente, depois que ele ascendeu aos céus, logo após, consequentemente, foi soltado o cronômetro do fim dos tempos. A partir daí, começou-se, dia após dia, o desfecho da história humana. Porque começou a se cumprir. Agora, que para nós, seres humanos, o tempo é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é um, o nosso é outro. O que para nós parece ser 1000 anos, uma eternidade, para Deus não. Deus não tem esse negócio de tempo. Ele diz, ele viu pela sua presciência, ele viu, escreve João, o que em breve há de acontecer. Já viu, já sabe e já disse, escreve o que em breve há de acontecer. Não é que talvez aconteça, vai acontecer, escreve. E envia as cartas, as 7 cartas localizadas na Ásia Menor. Ou seja, as cartas
as igrejas do Apocalipse, que também, de acordo com a teologia, são fases do cristianismo na Terra. E se você passar a estudar, você vê que foram igrejas que, de fato, existiram na região da Ásia Menor, hoje aquela área da Turquia, mas também que se encaixa com fases do cristianismo ao longo do tempo. Ao longo do tempo. E você vê a degradação e a igreja, à medida que passa o tempo, caindo em descrédito, caindo em uma mornidão espiritual terrível, que é o que temos visto hoje. Mas o Senhor, quando fez o seu sermão escatológico, a qual eu não vou, como assim eu posso dizer? Esse tema, ele é muito rico. É um tema rico, cheio de... Esse sermão tem vários pontos que a gente tem que observar e trazer para os nossos dias, observando em relação ao tempo, a história desde o seu tempo, o tempo de Jesus, porque quando Jesus falou o seu sermão em relação à profecia dos fins dos tempos, ele deu pistas, e estas pistas começaram a acontecer nos tempos ali dos apóstolos. A destruição do templo no ano 70 se deu, e outras coisas subsequentes, e até hoje vem ocorrendo. Agora, como eu disse, existem linhas escatológicas, como por exemplo, o preterismo, que vem do termo pretérito do passado, que tudo aconteceu ali no ano 70. Todas as profecias a qual o Senhor tinha dito aconteceu no ano 70, ou seja, escatologia consumada. O livro de Apocalipse não passa de um jornal velho, um livro de história. Ela pregou assim. Mas tem perguntas que não fecha. Mas também temos o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo dispensacionalista. É outra linha forte em nossos dias. Tem também os futuristas, tem os estoicistas. Olha só, um emaranhado de linhas de pensamentos teológicos. Mas nós não podemos ficar de um lado para o outro. Temos que ter uma posição. Ah, mas eu sou obrigado a ter uma posição. Não, você não é obrigado a ter uma posição. Mas quando você acredita numa coisa, ou defende outra, ou pensa assim, de um jeito ou de outro você cai dentro de alguma linha dessa. Agora, sabendo-se e sabendo que não é porque eu creio num arrebatamento secreto, para quem crê, o pré-tribulacionista, ou os mesotribulacionistas, do que vai ser arrebatado, crê que vai ser arrebatado durante uma tribulação, ou os pós-tribulacionistas, que crê no arrebatamento depois da grande tribulação. Não é porque você crê nessa linha, você crê nessa outra, você crê nessa outra linha, que você está garantindo a sua salvação porque crê nessa ou nessa. Não. Isso não é base. Isso não é algo para... Eu defendo essa tese, vou me salvar. Você não defende, vai se perder. Não. Não existe isso. Isso não é mérito. Isso não é doutrina. Não é Bíblia. Não é algo que pode ser colocado como mérito de salvação. Não, não. Não é isso. Isso é uma linha de pensamento a qual alguns, pela sua visão, que tem das escrituras e fatos históricos, no seu conceber mental, acredita nessa linha. Mas já tem outros que defendem outra e assim vai indo. O vídeo, como eu disse, pode ser extenso. O que é que eu vou fazer? Infelizmente, como eu já tenho tocado em outros assuntos, irmãos, pessoas normais na internet, se for possível, passam o dia todo com o celular. Mas em um vídeo só não. Não tem essa paciência de parar 1 hora ou 2 horas assistindo um vídeo só. Tem gente que fica, mas não todos. Poucos ficam. A maioria gosta de passa o dia todo, se for possível, no celular. Mas vendo milhares de vídeos. Vê um pedacinho de um, vê um pedacinho de outro, vê um pedacinho de outro. Não tem paciência de estar muito tempo assistindo vídeo. Então, como esse tema vai ser um tema complexo, tem muitos pontos, quando você vai fazer uma análise profunda de certos pontos, você vai puxando da história, ele demora. Ele se for uma mensagem, isso aqui não é uma pregação. Isso aqui é um estudo.
Então, se a gente for nos ater a todos os detalhes, a gente vai passar aqui mais de 2 horas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma forma rápida e objetiva, mas em 2 vídeos. Em 2 vídeos, para que seja rápido e objetivo. Certo, chefe? Eu vou fazer um pedaço hoje, para não ficar muito extenso. E no próximo, a gente conclui. Certo? Em outra oportunidade, se eu tivesse a oportunidade de um ao vivo, a gente estudaria detalhe por detalhe. Mas dá para ter um panorama e um pano de fundo em tudo isso. E em ver em que época da história, em que dado da história, o que está havendo no mundo, se tem a ver de fato com a escatologia a qual o Senhor nos proferiu, a qual o livro do Apocalipse nos tem, o que a Bíblia tem a nos ensinar nestes livros proféticos e escatológicos. Certo? Vamos ler. Como eu disse, esse sermão do Senhor é testemunhado pelos 3 evangelhos sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas relata esse fato. Em Mateus 24, Mateus relata, escreve, quando Mateus escreve esse manuscrito, este evangelho, ele escreve para os judeus, para mostrar que de fato Jesus é o Messias. Aí ele escreve endereçado a eles. Você vê Marcos, a partir do capítulo 13, fala também nesse sermão. E Lucas, aqui no 21, 5 em diante. Então vamos ler, eu escolhi o Lucas, 21, 5. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 5 em diante, para, nesse parecer dele, a gente ler este sermão, porque ele dá-nos alguns detalhes que os outros 2 não dão. Mas para via de estudo, de exegese, de hermenêutica, que a gente está fazendo uma leitura acerca do sermão escatológico do Senhor, é bom que a gente leia tanto o testemunho de Mateus como de Marcos em relação a esse tema, porque tem coisas peculiares que juntando, aí completa. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar a ler. Lucas 21, 5 em diante. O sermão escatológico do Senhor Jesus, em relação ao fim dos tempos. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de artes dedicadas a Deus. Então, lhes declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo o que verdes aqui não será deixado pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então indagaram de Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus, proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: Ele sou eu. E ainda, chegou o final dos tempos. A estes não sigam. Quando ouvires falarem de guerra e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. E acrescentou Jesus: porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimento. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas e aos cárceres, e sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Porém, isso vos será uma oportunidade para que deis testemunho. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu colocarei as devidas palavras em vossa boca, e vos concederei sabedoria, a que não conseguirão resistir ou contradizer todos que vierem a se opor a vós. Mas sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vocês. E por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio de cabelo de vossa cabeça. E a vossa perseverança, que confirmais a salvação da vossa alma. Quando vires exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora da sua absoluta destruição.
Então, os que estiverem na Judéia, refugiem-se nos montes, mas os que estiverem na cidade, saiam imediatamente. E os que estiverem nos campos, não venham para ela, porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo que está escrito. Ai das que carregam no ventre seus filhos, as que estão grávidas, de acordo com a tradução, e daqueles que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá contra este povo. Eles sucumbirão ao fio da espada, e muitos serão levados como prisioneiro para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que passe o tempo de poder agir assim. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra. As nações ficarão desesperadas com o medo do terrível estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que está sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Nós vemos esse texto de Lucas, como eu já falei, também tem Marcos, tem Mateus. Você começa a pegar pistas. O Senhor nos deu pistas. Ele nos deixou pistas quando foi perguntado pelos seus apóstolos qual é o sinal de tua vinda e a consumação dos séculos. Como eu disse, tem classes e linhas e escolas de teologias, como os preteristas, que tudo já se cumpriu. Tem os pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, tem os historicistas, tem os futuristas. Como eu já disse, preterista que deixa a ponta solta, é até convincente em alguns pontos, em partes, porque tem partes mesmo que quando ele diz pretérito, preterino, que vem do pretérito do passado, tudo já se cumpriu, tem coisas sim, que sim, cumpre sim, mas tem pontas soltas. Vamos lá, vamos fazer pergunta essas linhas de escatologias. Quando eu digo que tem pontas soltas, quando o Senhor faz e conta todos os fatos, deixa essas pistas que acontece, que não passaria aquela geração até que todas essas coisas se cumprissem, e vem passo a passo aqui se cumprindo, depois que ele ascende aos céus, que vai mais à frente, os anos começam a se passar, tudo começa a se cumprir. Aí você tem que pegar fatos históricos, você tem que estudar, você tem que viajar no tempo. Um livro que vai te ajudar muito a catalogar e pegar pistas de vários fatos. Porque o que temos hoje? O que é conhecido hoje entre nós? O Templo de Jerusalém, no ano 70, foi cercado pelas 6 legiões do general Tito, filho do imperador Vespasiano. Chegou com 6 legiões no ano 70. Os judeus estavam todos juntos, estavam numa festa, tinha judeu de diversas regiões em uma festa ao qual eles estavam celebrando, mas em pé de guerra. E 2 partidos lá não estavam bem, estavam em pé de guerra, em conflito, tanto que não perceberam, deram vacilo no linguajar popular, deram vacilo, e quando olharam, se advertiram já tarde demais, já tinham sido cercados. No livro, ao qual eu vou dizer agora, no livro Guerra dos Hebreus, História dos Hebreus, de Flávio Josefo, um aclamado historiador, que eu já venho falando aqui muito, se não comprou, compre. Ele não fala só neste contexto, mas ele começa a falar desde o início, desde Bereshit, Gênesis, conta todo aquele relato do povo judeu, até esse tempo. Ele vivenciou, ele viu, ele estava lá, em todos aqueles acontecimentos históricos, todos aqueles sinais e coisas incríveis que ele narrou, ele estava presente, ele viu, ele era o historiador. Até se manifestou e bateu de frente com o Império Romano nas guerras judaicas, que, como eu já falei, iniciou no ano 66. Depois de uma sinagoga que tinha sido profanada, começou a explodir uma guerra judaica, e daí nunca mais foi a mesma coisa. Foram barrados
por Tito Vespasiano e os exércitos romanos, mas não ficou a mesma coisa. Não ia se manifestava e batia de frente para querer se libertar de Roma. Estavam cansados daquela escravidão e do domínio romano, mas aí sucumbiram. Flávio Josefo foi um que bateu de frente com um pequeno comando, bateu de frente com o exército romano, mas sua tropa quase toda morta, restando só alguns levados como escravo. Ele também o foi, mas lá ele caiu na graça. Ele caiu na simpatia do imperador da época e mudou a sua história. E a partir daí mudaram o nome, ganhou a cidadania romana e o nome dele em seu original hebraico, o nome dele judeu, fariseu, era Yosef ben Matitialro, mas como romanos, os romanos não gostavam de judeu e nem um traço de judeu, de nada, mudou logo o nome dele. Ele ganhou nacionalidade romana, mas agora o nome dele passou a se chamar Flávio Josefo. Um grande historiador, aclamado de sua época, detalhes de coisas que ele vivenciou, ele viu aquele período todo ali, depois que Jesus partiu, 40 anos depois se cumpriu a destruição do templo. Mas e as pistas que o Senhor nos deu? E as pistas que ele nos deu? No livro de Flávio Josefo, História dos Hebreus, quando você avança logo mais de 600 páginas, um livro riquíssimo, você começa a ver os detalhes de coisas que Jesus tinha profetizado e aconteceu. Fatos como este, a qual eu vou dizer aqui. Um dos relatos do livro, Josefo chega e diz, não só Josefo, como teve outros historiadores da época que relataram, contemporâneos, como Plínio Jovem, como Tácito, Plúbio Cornélios, e outros historiadores que narraram acontecimentos, eram contemporâneos, acontecimentos que aconteceram na época, eles narraram, mas Flávio Josefo estava em cima, Roma, presenciando, vendo. Um dos fatos a qual ele escreveu em seu livro, ele disse assim, se só eu tivesse visto, escrevido no livro, meu testemunho, que só eu vi escrevido, tinha sido considerado como fábula, ou seja, como algo que não existiu, que eu estava louco, mas foi visto por muitos. Um dia antes, se eu não me engano, que ele falou, um dia antes do acontecimento do cerco a Jerusalém, no ano 70, foram vistos no céu carruagens com cavaleiros andando sobre as nuvens do céu. Foi visto por vários. Alguns judeus achou como um bom presságio, como algo bom, como uma luz imensa que adentrou dentro dos Santos dos Santos, dentro do templo. Acharam como algo bom, um bom presságio de Deus. Mas tudo estava, José contando que presenciou, que estava na época, mas tudo estava, eles não perceberam, viram por algo bom, mas não se avisaram, não perceberam que aquilo ali era tudo sinais de juízo divino. Outra coisa que aconteceu bem um ano antes de Jerusalém passar aquilo, um sinal no céu, como de um cometa, ou uma espada, ou uma cruz sobre o céu de Jerusalém, apontando por um ano inteiro antes do juízo. Ou seja, vários sinais. Conta-se que, próximo já do ano 70, vendo todo esse sinal, os cristãos que creram e viram em toda a profecia a qual Jesus tinha dado sobre os traços do fim do mundo, eles viram tudo aquilo ali e começaram a se lembrar. Jesus deu a descrição que quando viste todas essas coisas, passo a passo, acontecendo, pudesse fugir para os montes, como lemos aqui. Fuja para os montes. Quem estiver no campo não volte para buscar nada. E eles começou, no livro do Flávio Josefo, diz que começou uma grande debandada de pessoas fugindo para as montanhas da Transjordânia. O nome é esse, aqui pode confundir com Cisjordânia. Da Transjordânia. Todos fugindo para as montanhas. Quem creu em Jesus. Quem não cria não, porque não é apenas um homem, apenas um judeu, apenas um profeta. Mas quem creu nele e acreditou como o Messias, o Filho de Deus, que deu todas aquelas pistas, começaram a fugir para as montanhas. Outros traços que está no livro, eu indico, comprem, aí você vai entender muitas dessas profecias. Lá, José escreveu como apenas uma pessoa que viu, não era cristão, era um judeu fariseu. Ele não crê em Jesus,
Mas é um historiador que tudo que relatou, que tudo que viu, escreveu. E quando você vê todos aqueles relatos e aqueles detalhes, você fica observando, lendo o livro, todos os traços encaixam perfeitamente. Pessoas, falsos cristos começaram a surgir, dizendo que eu sou o Cristo. Aquele não era não, eu sou o Cristo e vou libertar o povo de Israel da escravidão romana. Apareceu numerosos, muitas coisas, fome, olha só, fome, o imperador Cláudio, que reinou aí, iniciou seu reinado ali por volta do ano 41, foi até 54, quando historiadores contam que ele foi assassinado. Aí assumiu Nero no poder aos 17 anos. Aí as nuvens negras chegou completamente sobre a igreja. Então, no período de Cláudio, foi conhecido como o imperador da fome. Uma grande fome se alastrou sobre aquela região. Então, muitos traços se cumpriu. E o preterismo ao qual prega esses traços, está certo essa parte. Sim, tudo bem. Mas aí vem a pergunta que eu faço aos irmãos preteristas. Não brigando com nenhum. Mas é uma coisa que não encaixa. Todas as linhas escatológicas deixam um buraco. E essa é mais uma. Quando ele viesse nas nuvens, todo olho verá. Ah, mas tem profecia. Mas não, isso é simbólico. Eles dizem que é simbólico. É simbologia. Porque quando você lê livros como de Jeremias e outros, vindo nas nuvens era sinal de juízo. Era sinal de guerra. Falam-se assim. Aí usam esses termos. Mas não tem, não encaixa, não bate. Como, por exemplo, e depois de todas essas coisas, iam se ressuscitar, várias pessoas, ia ser arrebatado nas nuvens do céu, todo olho, audivelmente, todo olho veria, para lamento das nações, que iam vendo ele vindo nas nuvens. E cadê? Porque você vê relatos como eu disse, esses contemporâneos, Flávio José, Plínio Jovem, Tácito Públio Cornélio, Suetônio, vários historiadores que falam contemporâneo de todas essas coisas que aconteceu. De um Messias, de um homem que foi crucificado pelos governantes de sua época. Conta todos os relatos sobre Jesus, da existência, todas essas coisas. Ela conta um relato. Mas nenhum conta esse relato de pessoas, milhares de pessoas ressuscitando, indo ao céu, e que ele veio nas nuvens que todo mundo viu. Vários relatos é dito, como eu falei aqui. Esses relatos de o povo fugindo para as montanhas da Cisjordânia, fuja para os montes, que creram na palavra de Jesus, correram, sim, profetas falam, gritando na rua, e o dia do juízo vai se cumprir. Está no livro, você vê, acontece. Esse sinal no céu, sim. Esse outro dos cavaleiros, ele relata, outros relatam, viram, presenciaram. Várias coisas, vários relatos. A abominação da desolação comparado ao que Daniel profetizou. Pega um Vespasiano, próximo do ano 70, Vespasiano, quando é ungido, quando é colocado, aclamado, imperador, no lugar de Nero que se suicida em 68, aí teve alguns historiadores, alguns imperadores que assumiram, mas de forma rápida, até vir Vespasiano. Vespasiano, quando assume o poder agora, quando Vespasiano ele assume o poder, aí tem uma honraria a ele. Fazem oferendas pagãs dentro de Jerusalém. Mais uma escatologia, mais uma profecia escatológica do Senhor Jesus, que se cumpre. Você vê ler tudo isso no livro de Histórias de Hebreus, você vai juntando. Não é que, como eu disse, Flávio José é cristão, não, ele vai descrevendo todas as coisas, e você vai pegando e vai encaixando com as profecias de Jesus. Sim, mas aí eu sempre venho a perguntar, e como eu pergunto, e a vinda do Senhor no céu? Cadê? Vem tudo certinho até aí. Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, verá o que o seu fim está próximo. E estava próximo. Quando cercaram Jerusalém, a história nos relata, Flávio José contando com muita tristeza, que foram mais de 1,5 milhão de judeus trucidados. Vários outros espalhados por toda a terra, como aqui falou, vários espalhados por várias nações da terra, se cumprindo o que o Senhor Jesus disse. Vários se espalharam, outros vendidos como escravos e transformados como escravos. As ruas advindas de Jerusalém,
milhares de cruzes com judeus crucificados. O templo botaram abaixo, incendiaram, botaram abaixo o templo, escarcaveava as pedras para tirar todo o resquício de ouro que a adornava, roubou os pratos da proposição, o candelabro e vários utensílios. Destruiu completamente Jerusalém. E a nação de Israel deixou de existir até voltar a ser nação novamente, em 14 de maio de 1948. Veja só. Então muitas coisas se cumpriu, mas não deu desfecho final. Cadê os novos céus? Como dizem que Apocalipse é um livro velho. Cadê os novos céus e a nova terra? Cadê o novo céu? Cadê o novo céu e a nova terra? A paz. Jesus Cristo governando a terra. Cadê a nova Jerusalém adornada que desce do céu sobre a velha? Cadê? Cadê? Não dá para crer nessa linha. Já tem outra linha, que é a linha futurista. Tudo vai acontecer no futuro, sim. Tudo no futuro, nada aconteceu ainda, sim. E o templo que foi destruído? E todas essas pistas. Então a gente não pode separar. Tem linhas que cada um crê do seu jeito, eu não creio assim. Vamos tentar chegar na linha que mais encaixa. Aqui a história nos conta. Quando o Senhor nos relata e dá todas as suas descrições sobre essa ao qual nós lemos, vem acontecendo, desde quando ele partiu, veio acontecendo a passo. Tudo que ele disse, esses sinais que eu disse, essas coisas, tudo aconteceu. Foi acontecendo aquela geração. Não passaria aquela geração sem receber esse duro juízo. E receberam o duro juízo. Líderes todos trucidados, não foram poupados. Mulheres, crianças, idosos, líderes religiosos, nada, eles trucidaram. As legiões de Tito, dos romanos, trucidou os judeus. Quem creu na palavra de Jesus foi embora, fugiu, correu. Outros mesmo correram. Quem não, foi trucidado. Dizimou, quase exterminou por completo. Só não, como o Senhor disse, quem ouviu as suas palavras, fugiu, correu, se espalhou por várias partes do mundo. Quem não, foi mortos ou tido como escravos, trucidados. Então, partes da profecia se cumpriu, mas outras ainda continua a se cumprir e vem se cumprindo com muita intensidade à medida que passam os tempos. Eu fiz aqui uma escrita, eu escrevi aqui no caderno, a partir desde a primeira pista que ele nos dá. Pista após pista. Você lê e vai separando. Primeira pista que ele falou, aí você anota. Que veio acontecendo no tempo dele e que vem se intensificando ao longo da história. E hoje que tem com muita força. E quando você volta e vai estudando as gerações de cristão, vem estudando as gerações passo a passo, é sem comparar. Essa é a pior de todas, infelizmente. Tem os homens verdadeiros, tem as mulheres verdadeiras, homens de Deus, varões e varoas poderosos de Deus, líderes, tem, lutando. Mas a grande massa esmagadora vem sendo engolida viva pelos falsos ensinamentos, infelizmente. E quando você começa a estudar, você vê que a gente está muito próximo. Agora, muito próximo nosso, eu vou partir dessa terra, vai partir outros, e muitas das vezes ainda não acontece, mas estamos vislumbrando as dores de parto, que cada vez vem se intensificando mais, como eu disse, biblicamente. O tempo nosso não é o tempo de Deus. O tempo nosso é diferente, o tempo nosso passa rápido. O tempo de Deus é eterno, é para sempre. Ele pode dizer, vai acontecer, em breve venho, agora. E para a gente, vixe, já passou esse tempo todo. É diferente o tempo. Amém? O tempo é diferente. Eu vou terminar, vou dar uma pausa, certo? Nesse vídeo por aqui. E no próximo, a gente, para não ficar muito extenso, que aqui não é uma mensagem, é um estudo. A gente está fazendo um panorama até os tempos de hoje. E tirando essa dúvida. Esses sinais todos que estão aí, é ou não é? É o fim dos tempos? Vai acabar? Não, como não vai ser? Cada um, e muitos se aproveitam das pessoas que não têm conhecimento para destilar pânico. O que é que a Bíblia tem a nos dizer?
vemos estudando passo a passo. Então no próximo vídeo vamos discernir, eu escrevi aqui as pistas ao qual o nosso mestre nos deu. Ele deu pistas. E as pistas que está aqui no próprio Evangelho, eu anotei aqui, sequenciada, do mesmo jeitinho que ele deu. E vamos fazer uma explanação de cada uma e ver se se encaixa ao longo da história. Vamos ver se se encaixa nos nossos tempos. E vamos nos alimentar e sossegar o coração e manter viva a chama da esperança. Amém? Até a segunda parte, se Deus quiser.